professoras e professores, eu sou a professora Lisa Cavalcante. Neste vídeo apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do segundo ano de Matemática, texto 12 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é informativo. Esse gênero textual tem como característica principal informar o leitor sobre um determinado assunto, utilizando uma linguagem clara e sem teor opinativo por parte de quem escreve. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. A habilidade da BNCC abordada nessa sequência didática é a EF02MA17 e os descritores são D2.1 e D6.1. Essa habilidade consiste em estimar, medir e comparar capacidade e massa, utilizando estratégias pessoais e unidades de medida não padronizadas ou padronizadas, litro, mililitro, grama e quilograma. Os descritores se referem a resolver problemas que demandam as ações de juntar, separar, acrescentar, retirar quantidades e identificar informações apresentadas em tabelas. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual, gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. O trabalho com os gêneros textuais, embora aliado aos conteúdos matemáticos, também será de grande valia para o desenvolvimento da leitura e da escrita dos alunos do segundo ano. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente uma folha de papel madeira, cola, canetinhas hidrográficas, imagens dos animais apresentados na questão 1 e de outros animais que desejarem e também algumas informações sobre eles escritas em filipetas de papel. Esses materiais serão importantes para a realização de uma atividade lúdica que se relacionará com o texto apresentado. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a confecção do mural informativo, solicitem aos alunos que comentem outras informações que conheçam a respeito dos animais apresentados nas imagens. Promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Antes de iniciarem a leitura do texto apresentado na questão 1, solicitem aos alunos que observem as imagens e digam se conhecem ou não os animais representados. Após a leitura, promovam uma conversa sobre o conteúdo do texto. A proposta de resolução da questão 2 é em duplas, portanto, orientem os alunos na composição delas de acordo com o objetivo que traçarem. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático. O momento Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais,
que apresentam uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciada antecipadamente uma balança digital. Ela será importante para a realização da proposta da questão 2, na qual os alunos verificarão medidas de massas. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, convidem os alunos a acompanharem, passando o dedo em cada palavra lida por vocês. Ao final, solicitem que eles comentem o conteúdo abordado e certifiquem-se de que compreenderam o mesmo. Durante a resolução coletiva da proposta da questão 1, observem quais alunos participam espontaneamente e incentivem aqueles que não fizerem. Ao concluírem, perguntem-lhes o que é possível medir com os instrumentos que não marcaram. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 2. Durante a resolução oral da questão 3, validem ou não as respostas dadas pelos alunos e escrevam uma lista no quadro com as respostas corretas. Na proposta do desafio, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Convidem os alunos a elaborarem coletivamente a resposta que será escrita na questão 4 e escrevam no quadro para que eles tenham um modelo. Finalizem a atividade realizando as intervenções necessárias. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, eu exploro a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentivem os alunos a realizarem a leitura silenciosa sugerida para o texto do quadro Quer Saber Mais, pois essa ação é importante e essencial na formação de leitores. Mesmo para os alunos leitores não convencionais, é possibilitado nela o desenvolvimento de habilidades de leitura tais como reconhecer palavras já automatizadas, decodificar novas palavras identificando unidades menores do texto, dentre outras. E para os alunos leitores convencionais, localizar informações explícitas e fazer inferências no texto, por exemplo. Durante a explicação sugerida para o conteúdo abordado, certifiquem-se de que os alunos o compreenderam. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Convidem os alunos a realizarem uma leitura coletiva da tabela apresentada na questão 2. Essa ação possibilitará a vocês, professores, observarem a habilidade dos alunos em ler informações em tabelas simples. Repitam esse mesmo procedimento para a leitura da questão 3. Durante a resolução coletiva, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionado a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente 2 recipientes de 250 ml de capacidade, um recipiente de 500 ml de capacidade e uma garrafa descartável contendo 1 litro de água. Esses materiais serão importantes para possibilitar aos alunos uma atividade prática na qual realizarão estimativas de medidas de capacidade. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentivem os alunos a realizarem a leitura silenciosa sugerida para o texto do quadro Quer Saber Mais, pois essa ação é importante e essencial na formação de leitores. Mesmo para os alunos leitores não convencionais, é possibilitado nela o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como reconhecer palavras já automatizadas, decodificar novas palavras, identificando unidades menores do texto, dentre outras. E para os alunos leitores convencionais, localizar informações explícitas e fazer inferências no texto, por exemplo. Após a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, convidem os alunos a comentarem o conteúdo abordado, explicando com suas próprias palavras o que compreenderam.
Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Durante a resolução da questão 2, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Antes de orientar os alunos que façam o desenho proposto na questão 3, vocês podem solicitar-lhes que a respondam oralmente e então validem ou não as respostas. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5, eu exploro a matemática. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente 2 garrafas PET de 2 litros contendo água, 8 copos de 250 ml de capacidade e 4 copos de 500 ml de capacidade. Esses materiais serão importantes para possibilitar aos alunos uma atividade prática na qual estimarão medidas de capacidade e observarão a correspondência de capacidade em recipientes diferentes. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Orientem os alunos a realizarem a leitura coletiva do quadro Quer Saber Mais, porém, estejam atentos para fazerem a mediação quando os alunos se depararem com as frações presentes no texto. Professoras e professores, lembrem-se de que a prática da leitura oral desenvolve o gosto pela leitura, exercita a escuta, refina a oratória e a postura de apresentação pública. Portanto, incentivem os alunos a participarem desse momento. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam as resoluções das questões 1 e 2. Ao realizarem a proposta da questão 3, caso os alunos ainda não tenham a habilidade de subtrair números com 3 algarismos, proponham sua resolução através do material dourado. Vocês podem orientá-los a desenharem as peças que representam o número 500 e depois retirarem a quantidade de 250. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, Eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar, em suas resoluções, as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, Eu exercito o cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante que vocês observem o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como um referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante o momento da resolução individual das questões propostas, observem se os alunos demonstram dificuldade em respondê-las e, caso julguem necessário, retomem os conteúdos estudados nessa sequência didática. Durante a correção coletiva, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 12. Até o próximo vídeo!